Arlequina é uma das mais icônicas personagens femininas da Gotham City, desenvolvida pela DC. De certa forma, a sua personalidade acarreta muita curiosidade, sobretudo dos fãs das histórias em quadrinhos e recentemente do cinema também. A vilã estreou no cinema em 2016 em Esquadrão Suicida e foi interpretada por Margot Robbie. A performance da atriz cativou o público e o resultado disso foi o lançamento do longa Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Aves de Rapina foi produzido e lançado em 2020 pela DC Entertainment, e a direção ficou por conta da diretora, roteirista e produtora Cathy Yan. Seu primeiro longa foi a comédia dramática Dead Pigs, premiado no Festival de Sundance em 2018. A escolha por uma diretora parte da iniciativa da Warner de contratar cineastas mulheres para investir na representatividade feminina dentro da DC. Diferente de Esquadrão Suicida, em que notamos uma sexualização do corpo de Harley Quinn, esta sua nova jornada carrega uma leve vertente feminista, pois agora a anti-heroína está sem a proteção do seu ex-companheiro, o Coringa. E isso traz à personagem uma vertente de amadurecimento, pois ela agora precisa lidar com as consequências das suas próprias ações, melhorar o seu ciclo social, realinhando a sua imagem e conquistando a sua emancipação. A princípio, somos inseridos na trama através da narração da própria protagonista. Esse artifício demonstra que, de fato, é ela, a vilã, quem está à frente da história. É ela que conta e apresenta os acontecimentos e os personagens da trama, sempre expondo os seus pensamentos desconexos. E é por causa dessa característica que a obra tem um aspecto caótico, uma expressão direta da mente de Arlequina. Temos no primeiro ato do filme uma dinâmica frenética e desordenada, que dificulta um pouco a absorção das informações e o fluxo da história. A narradora volta 3 vezes no passado para trazer algumas informações, apresentando também as personagens envolvidas na história, que compõem o resto do grupo: Canário Negro, Caçadora e René Montoya. O ar debochado do filme é equilibrado e nunca ultrapassa a sua narrativa, já que também existe a proposta de trazer um clima sombrio à obra, algo mais explorado no último ato do filme através da fotografia e design de produção. A trilha sonora, e a sua maioria pop, faz o trabalho se assimilar ao videoclipe, e essa estética faz até sentido para a escolha estética do longa. A grande problemática, ao meu ver, são as personagens femininas. Por mais que o grupo Aves de Rapina seja composto por mulheres fortes e mais realistas comparado a outras heroínas, há uma composição que nunca passa da superfície. E quando analisamos essas figuras, percebemos que elas não são bem desenvolvidas nem sozinhas e nem em grupo. Diferente de Arlequina, que já foi bastante representada nos quadrinhos e animações, sabemos pouquíssimo a respeito das demais personagens. A Caçadora desenvolveu habilidades de uma vingadora e possui apenas o objetivo de vingar a morte da sua família. Pelo menos é a única coisa que sabemos sobre ela. René Montoya pode ser caracterizada como um policial de espírito heróico e permanece nesse clichê tão abordado pelas produções norte-americanas. Canário Negro é uma jovem independente e responsável, mas que está presa em uma estrutura repressora. O filme cogita um mistério sobre a potência da sua voz, mas isso não chega a ser aprofundado na realização. E por último temos a jovem Cassandra. A pequena ladra é a causa do conflito principal da história. Tirando isso, ela é apenas uma figura cômica e carismática.
O grupo se une pela necessidade do momento, já que de certa forma estão ligados a um MacGuffin, termo usado para caracterizar um objeto que mobiliza todos os personagens de uma determinada história. Ele movimenta a trama, mas a sua origem não tem muita importância. Neste filme, esse dispositivo narrativo é o diamante da família Bertinelli. E é por conta dele que o caminho das moças se cruzam e elas se juntam para enfrentar o antagonista Máscara Negra. O filme carrega características estéticas que não fogem muito dos filmes produzidos pela DC, como o uso do slow motion nas passagens de lutas, câmera nervosa em momentos específicos, grandes travelings que acompanham o personagem enquanto estão em movimento e cortes rápidos nas cenas de impacto. Porém, a ação deixa a desejar. As cenas de luta são genéricas, mesmo no momento em que todas elas unem suas forças e habilidades em prol de um objetivo comum. E isso se resume apenas a uma cena catártica, para que os espectadores vejam as mulheres batendo em homens sem nenhuma complexidade por trás do elemento da luta. É de fato uma performance que opera exclusivamente para atender uma demanda de conclusão do filme em si. Grande parte do desinteresse dos grandes estúdios por trás dessas obras em repensar a própria personagem feminina pode ser problematizado também pelo uso nocivo do recurso da estereotipia. Ou seja, para os nomes à frente dessas produções, a representação dessas mulheres ficcionalizadas está ligado apenas a um registro superficial daquilo o que essas figuras poderiam vir a ser. A iniciativa de trazer mulheres para dirigir essas produções é válida e bem-vinda, mas ao mesmo tempo também é importante que elas tenham autonomia na concepção do indivíduo feminino dentro desses trabalhos. A diferença entre o primeiro longa de Cathy Yan e Aves de Rapina é visível. Dead Pigs é um filme autêntico que fala da polaridade entre a modernização e a pobreza existente na China. Nele também acompanhamos vários personagens em linhas específicas de ação e que são bem mais elaborados e desenvolvidos em termos narrativos do que vemos em Aves de Rapina. A diretora não consegue trazer a mesma complexidade aos personagens do longa da DC, da mesma forma que os roteiristas desse trabalho também não se preocupam em ter um olhar mais aguçado para com as mulheres colocadas em cena no filme. Então, há sim uma divergência naquilo que o longa propõe e o que ele apresenta ou retrata de fato, sendo apenas mais uma obra frustrante e sem profundidade.